Oi, minhas maravilhosas! É um prazer mais um dia aqui conversar com vocês. Eu sou Cláudia Macena e neste canal, como assim, Clares, eu converso sobre a mente, sobre o pensamento positivo, sobre a lei da suposição. Muitas pessoas conhecem como a lei da atração, muitas pessoas dizem que não tem nada a ver, porque a lei da suposição é você viver algumas explicações de como já se fosse real. E a lei da atração é você mentalizar para acontecer. Eu digo que as duas situações, os dois assuntos são iguais, né? Mas como muita gente diz que não, eu respeito, mas para mim eu digo que é o poder da mente, do pensamento positivo. Então você veja aí, eu estou dizendo que eu acredito, mas você pode discordar, mas aqui neste canal eu falo sobre isso. E hoje eu vou falar sobre soltar. Soltar, soltar, soltar. Como assim soltar? Como assim, Clares, Macena? Soltar. Veja só. Soltar é você viver como se já fosse real. Como, por exemplo, deixa eu usar um exemplo para vocês. Vocês chega lá vamos supor, todos os dias você tem aquela situação. Vamos supor, uma conta, como eu tô falando no celular, eu tô falando do celular, deixa eu dar um exemplo. Então você sabe que o celular tem Wi-Fi. Então vai ver que você conectou seu celular no Wi-Fi da sua casa, ou no ambiente que você chega. Você precisa estar preocupado que lá, ou preocupada que lá vai funcionar o Wi-Fi ou não, porque você já sabe que já conectou, então você solta. Você precisa se preocupar que próximo mês você vai pagar uma conta de energia? Não, porque você já sabe, fogos. Você já sabe que vai chegar próximo mês a conta de energia. Então, o soltar é você viver com real, com o 4D. O que é o 4D? É você imaginar. O 4D é o que você quer, é o que você pensa. E o 3D é a realidade. Então, assim, se você está no 4D, é você soltar, né? Você soltar no 4D como se estivesse já no 3D. Como, por exemplo, eu quero receber uma mensagem de tal pessoa. Então, se você no 4D, você quer receber essa mensagem, né? Que é a ilusão, é o que você quer. Mas você imagina que você recebe uma mensagem de sua amiga sempre, no 3D, que é a realidade. Você vai ficar preocupada de dizer assim, eita, minha amiga não me mandou mensagem, demorou a me responder. Você sabe que ela vai lhe responder. Então, o soltar, estou fazendo exemplos bem básicos, meus amores, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, para você ficar mais entendível. O soltar é você ver como já é real, então você não precisa estar aprendendo, você não precisa estar se preocupando no soltar, você não precisa aprender, é você viver como eu quero, você saber o que você quer, você saber o que você deseja e ao mesmo tempo soltar, porque se ficar só no querer, se ficar só prendendo, não acontece. Observe, você muitas vezes que as pessoas dizem, eu botei meu currículo por aí, queria trabalhar em tal local. Quando eu já estava em outro, que eu não estava nem lembrando mais, foi que me chamaram. Então coloquei nesse local, eu queria nesse, mas foi o outro que me chamou. Por quê? Porque o outro, você soltou. Você tem duas empresas, aí você coloca currículo nessa e nessa, mas você quer nessa, para você entender melhor. Aí você, poxa, eu quero essa, quero que me chame essa. Aí quem chama você é essa outra empresa. Aí você, poxa, mas eu não tava nem querendo essa. Mas você soltou. E aconteceu. Pode observar, acontece muito isso com algum paquera, com alguém que você quer. Você sempre quer aquele, tá? Só que quem dá em cima de você, quem te chama mais pra sair, quem puxa mais assunto, é a tua segunda opção, ou a opção que você nem quer muito, que se torna até aquela pessoa, poxa, nem quero muito. Por quê? Porque você solta. Porque você não dá muita atenção. Porque você não dá muito ênfase. Clarice, é pra eu não querer? Não, você tem que saber o que é que você quer. E como é que eu solto? Muito importante. Como é que você solta?
Você vivendo a sua vida. Você fazendo o que é que tem que fazer. Tem uma frase que eu digo muito que é: não espere esperando, espere vivendo. Isso é em tudo. Não espere você faça o que tem que fazer, né? Ah, eu quero trabalhar em tal local. Você vá, coloque o currículo, se qualifique. Eu quero tal pessoa, você vá. Fique do jeito que você se acha linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso. Mas você espere vivendo e não espere esperando. Isso acontece muito quando eu comprei uma viagem. Aí eu ficava... Ai, deixa eu me ajeitar aqui. Aí eu ficava... Ai, faltam tantos dias. Faltam tantos dias. Aí eu, poxa... Faltam mais dias para ir do que os dias que eu vou passar lá na viagem. Vai passar 4, 5 dias. Então fui fazendo situações para não esperar esperando, esperar vivendo. Fui fazendo minha rotina que eu gosto, fui dando mais ênfase e nem ia tocando muito na viagem. Então quando eu ia, eita, eu vou comprar isso, era um local frio, aqui eu tô no Recife. E Recife é bem calorento, né, aqui em Pernambuco. Aí eu, tal dia eu vou lá e vou comprar uma roupa de frio para essa viagem. Comprava, deixava lá. Mas eu esperava vivendo, fazendo minha rotina, amando a minha rotina. Feito muita gente, amando a minha rotina, pra quando chegar na viagem eu estar feliz, eu estar gostando, porque eu tenho que gostar da minha rotina, eu tenho que soltar aquilo. Como muita gente vive, trabalha e fica só esperando o final de semana. Esses dias eu estava conversando com um colega do trabalho e ele disse: hoje já é terça, quase quarta. O que é que tem? Ele fez, não, porque passa sábado e domingo. Veja, você trabalhar esperando o sábado e domingo para relaxar. Então, o que é que isso tudo tem que haver? Você tem que gostar da sua rotina, independente. E veja, muitas coisas que você pede, que você quer, que você não quer, a pessoa pede que você quer. Quando chega no momento, você vê que a espera, que o soltar, como você diz, aí tem desejo, o soltar é mais gostoso do que quando chega o dia. Pode ver que muitas situações a pessoa coloca uma expectativa e quando chega, você diz, não era tudo isso. Por isso que é importante você soltar. Porque vai chegar com leveza e você vai saber aproveitar. E não ficar prendendo. Ai, tem que acontecer, hoje, amanhã, já passou um dia, já passou 2. Solte. Viva com, eu quero isso. E viva com leveza. Vou dar um exemplo muito bom, que agora eu lembrei. Eu sempre gostei de treinar. Então, eu comecei a treinar porque eu tinha menos de 20 anos. Então, quando eu comecei a treinar, eu tinha sofrido na minha adolescência muito... Na época não era bullying não, tá? Era brincadeira. Ai, tu vai ficar chateada com isso? Muito bullying. Então, eu comecei a treinar. E aquilo ali eu fui treinando. Só que quando eu tinha 20, 21, 22, tudo que eu fazia, até eu treinava apenas 3 vezes por semana, comia o que eu queria. Só teria assim, o que é que não me faz falta? Refrigerante. E meu corpo era tido assim, ai, corpo bonito, corpo de quem treina. E sempre tem um corpão, tu tem um corpão, tu faz o quê? E eu não fazia muito esforço. Eu ia pra academia porque eu achei uma vibe boa, achei um estilo de vida bom, mas nunca fui aquela louca da academia que, ai, não toma isso, não toma aquilo, que não, se tá com os amigos não toma uma cervejinha, se vai pra uma festa não come, não. Eu vivia o momento que tinha pra viver. Ia pra academia 2, 3 vezes quanto dava pra ir, porque também estudava, porque também tem as minhas situações. E quando eu tava com as minhas colegas, quando eu viajava para o interior, eu vivia a minha vida, eu comia o que eu queria comer. Se tivesse que minhas primas comessem, eu bebia. Aí, veja, eu vivia bem soltando, não ficava nisso. Aí eu tô isso, perdi 1 quilo, aumentei 1 quilo. Não. Aí eu virei mãe. Quando eu virei mãe, engravidei, né, minha barriga, meu corpo esticou muito. Quem é mãe sabe. Isso eu estiquei mais de 20 quilos durante a gestação. Então, quando eu tive minha filha, eu achava que todo mundo dizia, amamentar, emagrece e tal. E eu vi que não era nada disso. Quando eu vi que meu corpo, a situação que meu corpo estava, meus seios cheios de leite, minha barriga, minha cicatriz cesariana, estava tudo muito inchado, aquilo ali eu prendi. Eu disse assim, eu tenho que mudar. Eu fiquei tão
a louca dos treinos e da dieta. E eu fazia, claro, ficou com acompanhamento, mas eu ficava muito louca. Teve um dia que eu fui teve esse período, né? Eu fui para um congresso de 2 dias e depois teve um coffee break e eu levei minhas marmitas e eu não queria fazer nada fora. Eu fiquei pra quem não é não estava no foco, fiquei como a chata, mas eu precisei daquele momento. Aí teve uma hora que eu parei e disse assim, como era? Veja, viu, como era que eu fazia antes de ser mãe e que todo mundo elogiava meu corpo, todo mundo fazia, que corpo bacana, né? Minhas colegas perguntavam, Clarice, tu faz o quê? Tu estás fazendo o quê pra melhorar? Porque tu melhorou muito e tal. E eu me sentia bem nela, eu me sentia bem. Falando de elogio de fora, falando que eu me sentia bem. Aí eu comecei a lembrar como era que eu fazia antes de ser mãe, que eu me sentia bem. E agora, depois que eu virei mãe, eu fiquei tantas situações a mãe passa mentalmente, né, com pós-parto, puerpério, que eu tô fazendo tudo que eu nunca fiz e eu não tô me sentindo bem. Como é que eu fazia antes de ser mãe? Eu tive essa conversa comigo mesma. Aí eu lembrei assim, eu disse, eu não ligava muito. Eu não ligava muito. Então, como assim? Eu fazia o que eu podia, né? Ia treinar, mas, eita, o pessoal trouxe um pedaço de bolo, minha irmã veio aqui, comi um pedaço de bolo. Fui ali, comi uma coxinha. Então, como era que eu vivia? Eu comecei a resgatar essa memória. Então, eu resgatei que eu fazia, mas eu não aprendia muito. Eu não posso fazer isso. Eu fazia e relaxava. Eu ia pra academia pra treinar. Me alimentava bem, né? No possível, né? Antes da minha filha. E relaxava. Aí eu disse, eu vou fazer isso. Eu estou aprendendo demais. Eu estou muito tensa com essa mudança e tal. Então eu resolvi fazer isso. Veja, quando eu lembrei de como eu era, eu disse, vou fazer o que eu posso. Eu não é minha área ser bodybuilder nem nada. É uma hora eu queria ficar bonita, estar bem cuidada. Mas claro que eu ir num restaurante, quero experimentar, quero comer. Então eu comecei a agir como eu era antes de ser mãe e que eu me sentia bem. E vocês acreditam, foi muito mais fácil. Ah, você jogou tudo pro alto e... Não. O que era que eu fazia que eu me sentia bem? Continuei meus treinos, continuei minha vida mais saudável, mas não fiquei tão presa àquela rotina que não era minha nem antes de eu ser mãe. Então, quando eu soltei, quando eu me liberei, eu vi tudo mudar, minha mente mudar, eu me sentir melhor, eu me sentir mais bonita, eu me sentir mais leve, eu me sentir mais desejada. Ah, então quer dizer que a beleza importa pra você? A beleza importa pra você, sim. Importa se você se sentir bem. Ah, eu me sinto bem com meu cabelo loiro, com meu cabelo escuro, castanho, mas outra pessoa se sente melhor com cabelo ruivo. Então, é o que cada um importa. Então, pra você, como é que você se sente bonita? Eu me sentia... quando eu comecei a me sentir, né, melhor, mais bonita, é quando eu botava uma roupa, me sentia bem. Para as pessoas de fora, poderia não ter mudado nada. Mas pra mim, como é que eu me sentia bem? Então, eu recordei que eu me sentia bem quando eu fazia o que tem que ser feito e me liberava e soltava. Antes quando eu tive a minha filha, eu lembro que em uma situação, a gente marcou nele, umas mães, a gente marcou de tomar um vinhozinho, uma tábua de frios. No outro dia, eu mandei mensagem pra nutricionista louca, querendo tomar 3 litros de chá, 200 litros de água, querendo não me alimentar de manhã de tarde. O que eu fazia? Ela, calma, Clarice, calma, é normal, aconteceu isso, não precisa se preocupar com isso, não. Você não estava com as amigas e tal, mas eu estava tão presa naquela situação que eu não via resultados. Quando eu me liberei, isso acontece. No outro dia, é um dia normal. Estou falando esse exemplo. Você faça o que você pode fazer, o que você consegue fazer de acordo com a sua realidade. Solte. Solte e não fique presa ao que te incomoda,
ou ao que você quer muito e te incomoda porque não está acontecendo. Então, quando eu soltei, eu me senti tão bem. Diga você, eu me sinto leve, me sinto mais bonita. Para muitas pessoas, pode não ser, claro, e não é a mesma Clarice antes da maternidade. Mas para mim, quando eu soltei, eu me sinto mais confiante, eu me sinto mulher, me sinto mais bonita. Então, solte. Eu quero isso, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque tem que ser. O destino, o universo, Deus já sabe o que você quer. E você sabe o que você quer. Solte que vai acontecer. E eu digo a vocês, muitas vezes quando acontece, a pessoa diz, Ita, não era isso tudo, foquei tanto. Por isso que eu digo, solte, vá vivendo um dia de cada vez. Vou dar uns exemplos que eu pensei em não trazer aqui. Tem, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que, não sei qual é o teu estilo de música preferido, mas um pessoal que creio que muita gente conhece, todo mundo conhece, o Wesley Safadão. Tô lembrando porque há pouco tempo agora, tá no mês de julho, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo. Foi São João. E aqui no Nordeste é a maior festa popular que tem. Aqui no Nordeste a gente... Tem carnaval que acontece no Brasil todo, pronto, aqui é o São João. É foda. E eu amo meu Nordeste, comidas típicas e tal. Tô falando isso porque eu tive Eu sou repórter, então fiz a cobertura do São João de Gravatá, que também é o interior aqui de Pernambuco. E vocês que vão conhecer. E eu tava assistindo uns vídeos, né? Então, assim, quando eu sei o roteiro que eu sempre gosto de olhar algumas entrevistas, a história do artista. Claro que o Wesley já é muito conhecido há anos. E ele contando que sempre quis muito, foi primeiro conhecido no Nordeste, que ele é de Fortaleza, aqui no Ceará, no estado perto. E ele disse assim na entrevista que se qualquer local, principalmente que não fosse o Nordeste, chamasse ele para tocar, poderia marcar o show que ele iria, porque ele queria ser conhecido no Brasil todo. E chegou tudo isso. E quando chegou foi quando ele fez o show em Miami Beach, em Miami, né? Que foi Miami Beach. E ele disse que quando terminou o show, ele disse assim, eu não quero mais tocar. Não quero mais cantar, não quero mais fazer show, quero voltar pra minha vidinha de onde eu morava com meus amigos e tal. Ou seja, almejou tanto. Que eu digo isso em qualquer situação, almejou tanto. Que quando chegou lá, ele fez, tô cansado, não é isso tudo. Aí ele deu uma recalculada com a mente dele. E calma, é um grande sucesso, faz menos shows. E ele é um enorme sucesso. Então, assim, eu tô falando um exemplo de uma pessoa muito bem sucedida no que ele faz, que quando ele queria muito, e hoje em dia quando chegou, ele disse, calma, é tudo isso, mas também não é toda essa rotina que eu quero. E agora ele soltou, ele faz os shows dele, tanto é que agora ele que escolhe os shows, não faz mais muitos shows assim, porque ele quer ficar mais perto da família, quer dar mais uma acalmada, porque esse querer e não soltar, ele viu que não era isso. Então diga a você, solte, saiba o que você quer, que é muito importante, mas espere, viva, vivendo. Espere vivendo, não espere esperando. E por que eu trouxe esse exemplo de Wesley? Porque muitas vezes aquela situação que você quis tanto, quando chega você diz, não era tudo isso. Ou eu quis tanto e agora tô sobrecarregado, não era... Quando chega, né, parece que é um buraco que não enche, é um vazio que não enche o ser humano, ele sempre quer mais. E isso é bom, mas assim, espere vivendo, solte. Tem alguma coisa na tua vida que, claro, você já quis muito. Quando chegou, você dizia, eu quis muito, mas agora eu tô meio cansada. Não tô reclamando, tá? Só tô falando, tô meio cansado, meio cansada. Então, saiba o que você quer. Queira, mas queira e espere vivendo. Solte, eu quero isso. E solte, eu quero tal ano fazer... E solte. Espere e solte. Viva, né? Espere vivendo. Espero que vocês tenham entendido. Se não comenta aqui que este vídeo de hoje é isso. Viva, solte. E tudo acontece da melhor
forma. Deixa eu dar um exemplo antes de terminar. Eu tive um relacionamento. Esse relacionamento que a gente tem, o primeirinho. Dos primeiros. Que eu queria muito, queria. Ai, meu homem da minha vida. Eu quero casar, quero não sei o quê, quero ter filhos, tinha nome e tudo. E sempre ele fazia coisas que não me agradava. Não me agradava e eu fazia, acho que vai mudar, acho que vai mudar, acho que vai mudar. Chegou um dia que eu botei na minha cabeça, eu não quero mais passar por isso. No começo eu ainda queria no interno, né? Mas a razão. Aí eu fui, não quis mais. Quando eu não quis mais, que eu soltei, que eu digo não quero mais. Esse homem queria casar, esse homem queria noivar, esse homem queria tudo. Daí eu já tinha... E deu o exemplo profissional do Wesley Safadão. Quando chegou o que ele queria de sucesso, de tudo, ele... Então, solte que acontece. Feita muitas vezes você pode ter dito, ou ao escutado de alguém, eu nem esperava mais isso. Aconteceu. E se veja como também. Eu tenho aqui uns vídeos mais embaixo que eu disse assim, eu manifestei um emprego, né? Um grande sonho. Na verdade, foi nem o emprego fixo, foi uma situação da minha área. Que tá até mais embaixo aqui nos vídeos. Eu vou colocar aqui o link na descrição. Que quando eu soltei, eu vivi como se fosse eu fazer isso, porque eu já sou isso. Aconteceu. Então, se espere vivendo. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, o que é que você quer que eu fale mais. Um beijo da Clash.